Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa e podcast Advogando em Licitações. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa nós estudamos as melhores estratégias e oportunidades para quem quer começar do zero na advocacia, defendendo empresas licitantes. E hoje nós vamos falar sobre a fase 2 da licitação, que é a divulgação do instrumento convocatório, ou para quem já tem intimidade, a divulgação do edital. Lembrando que somente hoje, sexta-feira e sábado amanhã, continuam abertas as matrículas do meu novo curso Advogando em Licitações com desconto de R$2.000. Me pediram ontem para estender esse desconto, que só valia para matrículas na segunda-feira, e eu acabei abrindo uma exceção para uma pessoa que me trouxe um caso diferente e, por justiça, estou estendendo esse desconto para todo mundo. Então, não perca essa chance. A partir de domingo, o curso volta ao preço normal, R$2.000 acima do que está custando agora. Muito bem, vamos falar então sobre a fase 2 da licitação. Vamos falar sobre o edital. Bom, onde que a Lei 14.133, a nova Lei de Licitações e Contratos, disciplina o tema edital? São dois os artigos fundamentais. A lei inteira fala sobre edital em dezenas e dezenas de normas distintas, mas há dois artigos que centralizam a disciplina normativa do instrumento convocatório. São eles os artigos 25 e 54 da Lei Geral de Licitações e Contratos. Eu vou pedir para a produção colocar aqui na tela e eu quero ler com vocês esses dois dispositivos. Artigo 25, já temos condição, né, produção? Artigo 25 da 14.133 diz o seguinte, abro aspas. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, julgamento, habilitação, recursos, penalidades, fiscalização, gestão do contrato, entrega do objeto e as condições de pagamento. Então, se você reparar bem, a norma do artigo 25 começa estendendo a disciplina do edital para todas as fases da licitação. Não por acaso fala em convocação, julgamento, habilitação, a fase recursal única, etc. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto importante, é indispensável que o edital descreva detalhadamente o objeto a ser contratado. Veja, toda licitação tem como objetivo encontrar a melhor proposta para a administração pública na contratação de um objeto específico. A palavra objeto aqui está em sentido técnico, no sentido daquilo que vai ser contratado. Pode ser a compra de um bem, a prestação de um serviço, uma alienação, tudo aquilo que pode ser adquirido também pode ser objeto de uma licitação. E é impossível uma empresa participar da licitação fazendo uma proposta firme se não houver uma descrição detalhada do objeto dentro do edital. Bom, antes de eu aprofundar um pouquinho sobre isso, lembrando que esse é um dos conteúdos do curso completo Advogando em Licitações, esse é um conteúdo que eu vou disponibilizar para os meus alunos amanhã. Outro recado importante antes que eu esqueça, amanhã sábado às 10 horas da manhã, nós teremos o primeiro encontro ao vivo com os alunos do novo curso, e esse encontro é um estudo de casos, o primeiro de 6 estudos de caso que nós teremos. E vai ser uma aula aberta, então mais tarde eu coloco o link para quem quiser assistir a essa aula aberta. A reprise não vai ser disponibilizada para quem não é aluno, só assistindo ao vivo mesmo. Para você saber como que é esse estudo de casos, experimentar um pouco como que funciona o curso e essa interação com os alunos. Bom, vamos ao segundo dispositivo que normatiza o edital licitatório, que agora é o 54. O 54 da Lei Geral, ele trata de um tema específico dentro do edital, que é a questão da publicidade. Como que se deve divulgar um edital? Diz lá, imagem na tela, artigo 54, abro aspas. A publicidade do edital de licitação
será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos no PNCP. O que é o PNCP? Portal Nacional de Contratações Públicas. Uma das ideias mais importantes da nova lei foi criar esse portal nacional, que já existia meio capenga, mas que agora precisa ser alimentado com os dados de todas as licitações brasileiras. E o interessante é que o artigo 54, ele fala sobre a publicação do edital no portal antes de mencionar a publicação nos diários oficiais, jornais de grande circulação, sites oficiais da entidade licitante. Daí a importância que existe da existência, é ótimo, né? A importância que existe desse grande portal aqui. Você imagina, advogando para licitantes. Se o licitante participa de licitações com frequência e ele quer se informar sobre novos certames, basta ele acompanhando o portal para que ele seja informado das licitações de qualquer canto do nosso país. Uma experiência como usuário do portal. O portal ainda funciona muito mal, tem 1 milhão de melhorias que podem ser implementadas ali, inclusive porque ele depende de um cadastro que a própria lei proíbe. A lei diz que a divulgação dos atos da licitação tem que ser feita em site, sem necessidade de registro de acesso. O portal ainda exige registro de acesso, o que é uma irregularidade, mas é bem melhor do que nada. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no caput, é obrigatória a publicação de extrato do edital, já explico, no Diário Oficial da União, do Estado, Distrito Federal ou do município. Não é nos 4. Se a licitação for federal, só no Diário Oficial da União, se for estadual, só no Diário Oficial do Estado, e assim também com o DF e o município. Ou, no caso de consórcio, essa parte aqui não tem importância. Parágrafo 2º. É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial, é o jeito como a lei fala de site, né, traduzindo, que fica muito esquisito, do ente federativo, do órgão ou entidade responsável pela licitação, ou caso de consórcio também não interessa. Parágrafo 3º, após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no portal e, se o órgão ou entidade responsável entender cabível, também no site oficial, os documentos elaborados na fase preparatória que, porventura, não tenham integrado o edital e os seus anexos. Primeira coisa importante sobre essas normas que disciplinam a divulgação do edital, fase 2 da licitação. Essas normas, elas tratam do extrato do edital e não do edital propriamente dito. Quando a lei diz que é preciso publicar, por exemplo, no Diário Oficial da União, em jornal de grande circulação, no portal nacional, facultativamente no site da entidade licitante, a lei se refere ao extrato de edital, não ao edital. Por quê? Porque o edital é enorme. Se você pegar uma contratação de pequeno valor, ainda assim o edital com os anexos vai ter no mínimo aí 20, 30 páginas. E não tem cabimento exigir a publicação no Diário Oficial de pelo menos 20 ou 30 páginas de cada licitação que está sendo realizada. Imagina o que seria pior ainda, publicar o edital na íntegra num jornal de grande circulação. É claro que o jornal de grande circulação ele vai cobrar por essa publicação. Você imagina quanto que custaria você publicar num jornal de grande circulação um edital de uma obra que não raras vezes monta a mais de 1000 páginas? É um negócio sem sentido. Então o que a lei diz? Ela diz que é preciso que haja um resumo das informações fundamentais do objeto da licitação. Esse resumo é chamado pela lei de extrato e que a doutrina chama de aviso, então extrato ou aviso de licitação. E no extrato ou no aviso de licitação você encontra a descrição do objeto, da entidade licitante, a coisa mais importante de todas, onde um interessado pode encontrar o edital inteiro. Veja,
O extrato ele vai indicar um site ou algum outro canto em que o interessado pode baixar o edital na íntegra. Quando vigorava a Lei 8666, de nada saudosa memória, porque era uma lei pavorosa, dizia-se que não poderia haver cobrança para a entrega de que poderia haver cobrança para entrega de uma cópia do edital, desde que o valor cobrado fosse apenas da reprodução reprográfica. Ou seja, o valor do xerox, para dizer aqui um português mais simplificado. Era possível cobrar o valor do xerox. Hoje, com a licitação eletrônica, felizmente, uma das grandes vantagens é a desnecessidade de xerocar o edital. Você imagina novamente um edital de 10 mil páginas de uma grande obra, tendo um funcionário da entidade licitante tendo que fazer cópia lá para não sei quantos interessados. Agora, basta baixar o PDF, leia o PDF ou então imprima se houver necessidade. Então não confunda o edital com o extrato do edital. No curso completo eu mostro o que é o edital, o tamanho que ele tem, as partes que o compõem, como que é o extrato do edital, como que ele sai publicado no Diário Oficial da União, do Estado, do município, em jornal de grande circulação, etc. Bom, voltamos a falar um pouquinho sobre a natureza do edital. Para o direito, o edital é o quê? Ou reperguntando, em qual das grandes categorias jurídicas um edital se enquadra? Será ele um processo? Será um contrato? É um bem? Ele é um tributo? Sei lá, o que é o edital? O edital está classificado juridicamente como um ato administrativo discricionário. Há uma pequena controvérsia doutrinária se o edital seria discricionário ou vinculado, que eu explico com calma no curso, aqui não tem sentido eu explicar. O professor Marçal Justen Filho, por exemplo, que é a maior autoridade brasileira em licitações, autor de um livro absolutamente espetacular, que são os comentários à nova lei de licitações, ele diz que o edital é um híbrido de atos vinculados ou discricionários. Ou seja, algumas normas seriam vinculadas, outras discricionárias. Eu entendi o que ele quis dizer, mas eu não concordo. Como o edital tem que ser compreendido como um ato só, não existe ato administrativo que seja discricionário e vinculado. Tem que ser um dos dois. E todo ato administrativo que tenha um mínimo de discricionariedade tem que ser classificado como ato administrativo discricionário. Então, eu entendo o que o professor Marçal Justen Filho quer dizer, mas eu não concordo. É um ato administrativo discricionário, porque na confecção do edital, que se dá lá na fase preparatória, como nós já vimos em lives anteriores, a administração, ao elaborar o edital, ela opta por algumas das possibilidades que a lei confere na entrega da competência. E essa decisão entre as opções legais transforma o edital naquilo que nós chamamos de um ato discricionário. Bom, lembre que o edital precisa espelhar as decisões tomadas na fase preparatória. A Lei 14.133 chama de fase preparatória tudo o que acontece no processo administrativo da licitação antes da publicação do edital. Equivale àquilo que na doutrina, sob a Lei 8666, era chamada de fase interna da licitação. Agora, o nome correto é fase preparatória, porque é essa nomenclatura utilizada pelo legislador. Na fase preparatória, o que se faz é um planejamento da licitação. São tomadas decisões fundamentais, por exemplo, a elaboração de um estudo técnico preliminar para definição do objeto, pesquisa de mercado sobre o valor médio, confecção do edital e etc. E o edital tem que ser um espelho preciso da fase preparatória. O que quer dizer que o edital não pode inovar em regras que não tenham sido baseadas na fase preparatória. Se o edital inovar em relação à fase preparatória, ele é nulo.
Então, por exemplo, se no estudo técnico preliminar for definido que a compra que a administração quer fazer de mouse, o mais apropriado seria comprar um mouse com fio, o edital não pode abrir a licitação para a compra de mouse sem fio ou de qualquer tipo de mouse. É preciso que haja um espelhamento da fase preparatória no edital. E mais, o edital, ele autovincula a administração pública. O que é autovinculação? São situações em que um ato da administração, ele vincula outros atos que a administração vai praticar posteriormente. O que quer dizer que um ato administrativo da fase externa da licitação, se contrariar o edital, ele não revoga o edital, ele não tem esse poder. Qualquer ato da licitação que contraria o edital é um ato nulo que precisa ser desfeito. E há um nome que se dá para isso na própria lei geral, que hoje o nome é princípio da vinculação ao edital. Curioso que na lei anterior era vinculação ao instrumento convocatório, porque havia dois instrumentos convocatórios na lei 8666, o próprio edital e a carta convite, que era um instrumento convocatório de uma modalidade que não existe mais. O estranho é que, embora o legislador tenha optado por esse nome, vinculação ao edital, na nova lei também existem instrumentos convocatórios que não se resumem ao edital. Então há aqui um pequeno problema terminológico que não muda nada, mas que é um defeito terminológico que precisa ser indicado. Outra coisa interessante, a lei anterior, ela falava em publicação do edital. Hoje, a nova lei fala em divulgação do edital. Por que isso? Porque publicação transmite mais a ideia de colocar o aviso de edital em um jornal. Ao passo que a divulgação é algo mais amplo e que não precisa se reduzir a uma publicação em jornais. Tanto que haverá a obrigatoriedade de divulgar o edital em sites ou no portal ou em sites oficiais do próprio licitante. Isso é uma mudança de perspectiva. A ideia de publicidade, ela não é mais suficiente para dar conta daquilo que a administração precisa fazer em relação ao ato convocatório. Não por acaso, quando a nova lei lista as etapas da licitação, após a fase preparatória, essa etapa 2 é chamada de divulgação do edital e não simplesmente de publicação do edital. Outra coisa interessante, você deve ter percebido que quando a lei, no artigo 54, exige a divulgação do edital no Portal Nacional de Contratações Públicas e facultativamente no próprio site da entidade licitante, a lei fala em publicação ou divulgação do edital e os seus anexos. O que vem a ser os anexos do edital? Então, olha só. Diz o professor Marçal Justen Filho que para tornar o edital menos complexo, a administração tem que resumir as informações fundamentais no edital e aquilo que for informação técnica muito específica, isso tem que integrar anexos. Então, num contrato de obra, por exemplo, o edital sintetiza o objeto e haverá um primeiro anexo, que é o projeto básico, que descreve detalhadamente o que vai ser contratado, projeto executivo que estabelece o cronograma da obra e tantos outros elementos que são de aprofundamento, mas que não tem sentido a gente colocar no edital. Então os anexos, eles terminam organizando o detalhamento das informações. O orçamento também. O orçamento, ele não costuma estar no edital propriamente dito. O orçamento, ele tende a ser um anexo ao edital. Tudo isso vai ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas. O que mais que é importante em relação ao edital? Eu falei que o edital é um ato que autovincula a administração, mas não apenas a administração. O edital é vinculante para a administração pública,
para os particulares interessados na disputa e também para o contratado. Afinal, o edital ele disciplina as regras do contrato que será assinado após o encerramento da licitação. A licitação tem como objetivo selecionar a melhor proposta para, com esse proponente classificado em primeiro lugar, celebrar um contrato administrativo de execução da entrega daquele objeto. Então, o edital é vinculante para a administração, para os interessados e também para o contratado. Quando eu falo interessados, é importante você perceber que interessados são um conceito genérico. Qualquer particular que, de algum jeito, interage com a licitação, a gente chama esse particular, digamos, de simplesmente particular ou interessado. Mas dentro desse conceito existem categorias de particulares interessados. E é o que nós chamamos em direito administrativo de diferentes status. Esse particular, ele pode se relacionar com a disputa por meio de status distintos. Status são conjuntos de deveres e direitos. Eu aponto no curso completo alguns desses status. Por exemplo, na fase preparatória da licitação, a gente não tem licitantes, porque licitante é quem já participa da disputa. E na fase preparatória, a disputa não começou. O que nós temos na fase preparatória? Na fase preparatória, nós temos interessados, que são pessoas ou da população que querem ajudar ali na fiscalização social do certame, ou empresas que pretendem futuramente participar da disputa. Publicado o edital, nós temos um segundo status, que é o de potencial licitante. Potencial licitante é alguém que quer participar da licitação e que só não está participando ainda porque não começou a fase competitiva, que vai se dar com a entrega de documentos e oferecimento da proposta. Uma vez publicado o edital e aberto o prazo para entrega de documentos e propostas, todo mundo que entrega documento e proposta sai do status de potencial licitante e adquire um novo status que é o de licitante. Licitante é quem de fato está na disputa. É um competidor, um disputante dentro daquele certame. Tem uma outra informação que eu gosto de passar para que não haja um equívoco a respeito das propostas que são oferecidas em certames licitatórios. Veja, nós da iniciativa privada, que gastamos o nosso próprio dinheiro, nós podemos contratar quem quisermos. Então, se eu tenho, Alexandre Maza, R$100 e eu quero almoçar, eu posso escolher o fornecedor que eu quiser e que couber dentro desse meu orçamento. Aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, eu tenho dezenas de milhares de opções onde almoçar dentro desse orçamento que eu pré-estabeleci. Então, na iniciativa privada, há alguém que está interessado numa contratação e que pode tomar a postura ativa de procurar esses contratados. Na licitação não funciona assim. Na licitação, a administração não contrata quem ela quer. Ela contrata, primeiro, quem aparecer na disputa, o que é muito diferente de contratar quem ela quiser. E mais, ela vai contratar somente alguém que participou da disputa e que apresentou a melhor proposta. De forma que, se tudo correr bem e dentro da legalidade, a administração não tem escolha. Ela é obrigada a tolerar o vencedor da licitação. Como o universo de licitantes é infinitamente menor do que o universo de fornecedores que estão naquele mercado, invariavelmente o preço que a administração pública paga pelo item tende a ser um preço maior do que o item custa na praça. É fácil entender por quê. Qualquer um de nós que queira comprar 1 quilo de frango vai no mercado de sua preferência ou na casa de carnes de sua preferência, vê o preço, pesquisa se quiser, se não quiser não pesquisa, vai lá
e compra. Veja, se esse particular quiser fazer uma pesquisa de mercado, ele tem quase que infinitos fornecedores para apuração de um valor apropriado na compra. Com a administração não é assim. A administração não vai comprar o frango de quem ela quiser. Vai comprar o frango daquelas 4 ou 5 empresas que se interessaram em participar da disputa. O que quer dizer que, ao contrário da iniciativa privada, em que o interessado busca o fornecedor numa postura ativa, na licitação, a administração tem uma postura passiva. Ela publica o edital dizendo: eu quero frango. Quem se interessar, entregue as propostas na data X no endereço eletrônico Y. Isso é muito diferente. Então, a pesquisa de preço que tem que ser realizada na fase preparatória deve levar em conta que a oferta é menor dentro do certame licitatório do que no mercado. Por isso que é natural que o Estado pague mais do que o preço médio que existe naquele nicho específico de atividade econômica. Eu digo isso só para que nós tenhamos uma tese na defesa de clientes contratados após uma licitação e que estão fornecendo acima do preço de mercado. É claro que não pode ser muito acima do preço de mercado, tem que ser algo que mais ou menos se aproxime da média, mas é preciso ter o bom senso, tanto por parte do licitante quanto dos órgãos de controle, de que o Estado pode inclusive ser um caloteiro. Existem muitos riscos em assinar um contrato administrativo de fornecimento de algo que não existem quando se negocia esse algo na iniciativa privada. A administração pode fazer barbaridades dentro do contrato que são impensáveis numa relação privada. Passo a mencionar algumas dessas, entre aspas, barbaridades. Primeiro, a administração pode dar o calote. Na Lei 8666, o calote institucionalizado era de 120 dias. Um prazo inaceitável do ponto de vista ético, essa é uma visão bem pessoal minha, em que a administração recebe o objeto, mas pode, desde que por uma razão justificada, desde que motivadamente, não fazer o pagamento. Isso é risco. E risco num contrato é custo. Ou seja, é preciso que de algum jeito a empresa consiga transformar o risco do não pagamento em um custo. Sempre os profissionais de ciências contábeis, de ciências atuariais, eles sabem transformar risco em custo. Isso tem que estar embutido no preço. Experimenta você ir no mercado, pegar 1 quilo de frango e falar no caixa: ó, eu volto para pagar daqui a 120 dias se eu quiser. Vê se eles não vão chamar o segurança. O Estado é diferente. O contratado, por mais que queira, ele não pode chamar o segurança porque ele já entregou e a lei permite essa barbaridade. Que, diga-se de passagem, esse prazo diminuiu de 120 para 90 dias. Esse prazo ou não deveria existir ou ser curtíssimo, sei lá, de 1 mês, mas está na lei, faz parte das regras do jogo, é um risco que tem que ser embutido no custo, que, portanto, refletirá em uma proposta algo acima da proposta relacionada com uma média de mercado. E assim, tantas e tantas outras possibilidades que a Lei Geral de Licitações e Contratos permite que a administração tenha para a defesa do interesse público e que aumenta o risco de contratação. Então, por tudo que há de mais sagrado, se 1 quilo de frango custa no mercado R$10, e eu não sei quanto custa 1 quilo de frango, chutei aqui, não há nada de anormal o Estado pagar R$12 por esse quilo, R$11, R$11,5, talvez R$13, porque é muito mais arriscado para uma empresa entregar um frango para o Estado do que entregar um frango para um consumidor da iniciativa privada. Gente, aqui algumas considerações que eu fiz num primeiro bate-papo a respeito do edital licitatório e da fase 2 da disputa, que é a fase da divulgação do instrumento convocatório. Semana que vem, a gente continua discutindo, tanto na terça como na sexta-feira,
nós continuamos discutindo temas relacionados à advocacia em licitações. Eu quero na terça, ainda não está confirmado, mas na terça eu quero falar sobre impugnação ao edital, que é uma das peças que eu ensino no curso Advogando em Licitações. E na sexta-feira, possivelmente alguma coisa relacionada já à fase de apresentação das propostas, que é a fase 3 do rito licitatório. Em relação à fase da divulgação do edital, eu vou ficando por aqui. Caberia muito mais a dizer, a comentar e a ensinar aqui, mas eu deixo isso para os alunos do curso completo, porque já rompi o meu compromisso de não passar muito aqui dos 30 minutos para não ser insuportável, já que ninguém consegue me ouvir continuamente por mais de 20 minutos sem ficar doido, sem pirar o cabeção. Esse foi mais um programa Advogando em Licitações, tanto no programa transmitido pelas redes em vídeo, como no podcast. E aproveito a oportunidade para te convidar a participar desse novo curso Advogando em Licitações. Se você quiser ter uma degustação para saber como que o curso é, você clica no link que está lá na minha bio do Instagram, no perfil @professormaza, que vai ser remetido. Clica no link para matrícula. Você vai cair numa página descritiva do curso e tem uma aula do curso ali liberada para você ver como que o curso funciona, como ele é entregue e tudo mais. E também, se você quiser experimentar a sensação de ser aluno do curso, eu vou disponibilizar ainda hoje, sexta-feira, o link para uma aula de estudo de casos que eu farei ao vivo amanhã, sábado, às 10 horas da manhã no horário de Brasília. É um estudo de casos que normalmente é fechado para alunos, mas que excepcionalmente nesse primeiro estudo de casos eu vou liberar. É uma transmissão ao vivo pelo Zoom para um grupo limitado de pessoas. Então, assim que eu colocar o link e disponibilizar nas minhas redes sociais, já deixe na sua agenda para clicar nesse link um pouquinho antes das 10 horas e entrar para assistir esse estudo de casos, onde eu apresento uma situação, problema verídica, e a gente passa a discutir soluções na hipótese de advogarmos para um cliente envolvido naquela situação. Valeu? Nos veremos amanhã então no estudo de casos 1. Aproveite, vá lá no meu perfil do Instagram na descrição desse vídeo, faça sua matrícula no curso Advogando em Licitações, um curso único no mercado em que o foco é entender o procedimento licitatório, as peças mais importantes e enxergar teses, defeitos na licitação que nós podemos utilizar para a defesa do interesse do cliente como raciocínio nas peças que eu ensino. Valeu? Nos veremos amanhã no estudo de casos. Até mais, bom final de semana. Tchau.